Olá, saudações a todos. Eu sou Aureon do site luznocaminho.net. Queria agradecer a todos por estarem assistindo agora esse vídeo. Esse é um projeto que eu já tinha há algum tempo de criar algumas palestras online para que fosse disponibilizada para todas as pessoas que têm interesse nessa temática espiritual, cósmica, estelar. E nesse ano de 2014 estou tendo a oportunidade de concretizar esse projeto que eu venho aguardando há algum tempo. Então agradeço vocês por assistirem e espero que vocês gostem bastante. Como tudo começou? Bem, para essa primeira palestra online, eu queria contar um pouco da minha trajetória, um pouco das coisas que aconteceram comigo na espiritualidade, como tudo começou para mim até chegar ao dia de hoje. Eu trabalho com comando estelar, todas as orientações que eu tive com diferentes seres, com inúmeras egrégoras e até os dias de hoje. Eu costumo dar alguns cursos online, presencial, palestra em alguns lugares e eu acho que isso seria algo importante das pessoas conhecerem quem sou eu, quem é que está falando isso, né? Quem é que está trazendo essas informações. Eu acho que no dia de hoje, na sociedade que a gente vive, a gente conseguiu atingir a fase de excesso de informação, né? Então, o que antigamente era difícil de você aprender, descobrir coisas novas, hoje é muito fácil, muito simples, né? A gente consegue ter tudo na internet. Só que nem sempre a gente consegue achar informações que são fidedignas, coisas que são úteis, coisas que vão trazer realmente aquilo que a gente precisa aprender. Então, dentro de todas as pesquisas que eu já fiz na espiritualidade, as coisas que eu vou aprendendo ao longo da minha vida, uma das coisas mais importantes foi ter acesso a pessoas que realmente tinham um conhecimento íntegro sobre aquele tema, realmente vivenciavam aquilo. Então, com essas pessoas eu consegui obter muitas informações que foram importantes para mim. Então, acima de tudo, além de saber sobre o que você está aprendendo, eu acho que com quem você está aprendendo é muito importante. E é por causa disso que eu queria compartilhar um pouco de como começou todo esse projeto na minha vida, na espiritualidade, projeto Conexão Estelar e tudo que eu comecei a fazer até agora. Tá bom? Esse é um primeiro da série das palestras online que eu pretendo criar aqui continuamente. Então vai ser um dos tópicos iniciais. Agradeço aí também a todos se tiverem sugestões, dúvidas, coisas que vocês gostariam que eu comentasse, fiquem à vontade também de deixar nos comentários ou escrever para mim. Bem, um pouco da minha infância, como é que foi, como é que eram essas experiências assim para mim? Eu me lembro que durante assim 7, 8 anos, acho que é o máximo assim, que eu consigo me lembrar em termos de questão, uma linha temporal razoável. Acho que antes disso eu não consigo me lembrar de muita coisa. Mas eu tenho algumas memórias de que eu tinha sonhos assim muito vívidos, né? De outros locais, de outras paisagens, diferentes seres, diferentes culturas, vivendo de uma forma distinta da qual nós vivemos hoje em dia em nossa sociedade. Então eu sempre tive alguns parâmetros para poder julgar a experiência tridimensional. E nunca foi algo muito divertido a experiência tridimensional para mim. Nunca foi algo que eu curtisse tanto. Então eu sempre questionei muitas coisas. Sempre fui insatisfeito com, com a vida, com a forma da sociedade é construída, a relação entre as pessoas, enfim. Eu sempre tive muitas críticas muito fortes relacionadas a praticamente tudo o que se vê. Porque se você só conhece uma coisa, você não tem como criticar aquilo. É a sua única realidade. Se você não conhece nada diferente, para você aquilo
é apenas o que existe. Então você não consegue julgar, não consegue pensar em nada diferente. Então, por ter algumas memórias que, mesmo na época, eu não sabia de onde vinham, eu sempre questionei tudo o que acontecia ao meu redor, né? As pessoas, a sociedade, muitas coisas não faziam sentido, assim como não fazem, né, até hoje em dia. E por conta disso, eu acho que foi importante isso. Ter uma experiência para poder julgar e ter uma perspectiva nova para trazer para as pessoas. As coisas não precisam ser o que elas são. Sempre é possível mudar, sempre existe algo além daquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos no agora. Então tudo pode ser diferente, basta que a gente crie e faça as coisas acontecerem. Uma das outras coisas que eu me lembro é que talvez eu me recordasse de alguma capacidade psíquica, mental, no qual não estava disponível para mim na vida tridimensional. Eu sempre tinha uma mania de tentar fazer as coisas através do meu pensamento. Se eu estivesse no quarto e quisesse fechar a porta, primeiro eu ia tentar fechar a porta com a minha mente, dar um comando para a porta fechar, como se eu pudesse controlar a porta e fechar. E óbvio que isso me frustrava, porque eu não conseguia fazer isso. Mas na minha mente era como se aquilo fosse a coisa mais óbvia possível. Como não fechar uma porta com a mente? É a coisa mais fácil do mundo, né? E então eu não conseguia, eu pensava, nossa, por que eu não consigo fazer essas coisas? Se tem alguma memória em mim que é assim que eu tenho que fazer, por que eu estou fazendo e não está dando certo? Então era uma das pequenas frustrações que eu tinha durante a minha infância. De às vezes de pensar em algo, né, ver uma situação que é uma situação ruim, uma situação que eu não concordo. Por exemplo, tô passando no meio da rua e vejo um mendigo sentado, alguém passando fome, alguém passando alguma necessidade. Para mim, eu olhava aquilo e era completamente inaceitável aquela situação. Não fazia o menor sentido aquilo. Então, o meu primeiro ímpeto era de, através da minha mente, tentar mudar aquela realidade. De visualizar formas, trazer energias, coisas que eu pudesse mudar aquilo. E de repente não funcionava. Eu pensava, nossa, é difícil realmente fazer as coisas. Então, são algumas coisas que eu me lembro de situações que eu costumava fazer corriqueiramente. E que é óbvio, comentando com qualquer pessoa, isso não fazia sentido para nenhuma delas, mas para mim era extremamente óbvio. Apenas não funcionava. Até então. Um pouco mais tarde eu comecei a ter contato com o esoterismo. Não uma linha específica, mas esoterismo como um todo. Eu passei a minha adolescência inteira lendo livros esotéricos, tudo que eu pudesse ler, aprender, coisas que pudessem me trazer um contato com a espiritualidade, eu lia compulsivamente, estudava, pesquisava na internet. E é claro que foi uma época de bastante aprendizado para mim. Mas ao mesmo tempo, quando eu tentava colocar as coisas em prática, parece que não fluía direito. É como se eu estivesse lidando com informações que já haviam sido deturpadas por tantas e tantas vezes que o conhecimento intrínseco em si já não estava completamente disponível. É como se eu estivesse lidando com um conhecimento parcial, que eu não tivesse completamente claro, que não fosse simples de ser acionado, colocado em prática realmente. Isso também era alguma das frustrações que eu carregava, de estudar, pesquisar coisas e de repente tentar fazer uma coisa ou outra e ver que as coisas não se encaixavam, que as coisas não fluíam. E eu pesquisei sobre diferentes linhagens, diferentes autores, diferentes doutrinas e era como se eu estivesse lidando com uma energia que existisse no planeta durante um período de tempo e que por algum momento aquilo não fosse mais, digamos assim, acessível, como se não pudesse ser aquela energia retornar e ser ativada novamente.
Então, até hoje eu vejo algumas linhas específicas do esoterismo dessa forma, como se fosse uma energia que teve seu tempo, mas que hoje em dia não é talvez a forma mais objetiva, ou mais simples, ou mais fácil de criar algo, de colocar em prática, e sim o conhecimento espiritual. Alguns anos depois, eu tive contato com o espiritismo. Conheci algumas pessoas da linha espírita. Boa parte da minha família também tinha contato com o espiritismo, contato prático. Praticavam em grupos, né? Se desenvolviam com trabalho, tinham orientações de mentores e tal. E sempre foi algo natural observar o trabalho espiritual, né? Reuniões, incorporações, as orientações de mentores, palestras e tudo mais. Então foi algo muito tranquilo isso para mim. Então talvez isso tenha facilitado o meu próprio contato com diferentes seres, uma comunicação bem clara e objetiva, posteriormente, anos depois. Foi também algo muito interessante. De alguma forma eu sentia que o espiritismo em si era algo útil a nível de sociedade, a nível das massas, mas que aquilo não era tudo. Aquilo era uma parte do conhecimento que as pessoas estavam se fechando exclusivamente nisso, como se fosse o absoluto, como se fosse o todo. E para mim não, aquilo sempre foi algo básico, sempre foi algo elementar. Então era algo que para mim existia muito além daquilo que o espiritismo em si oferecia, que o espiritismo em si explicava. E que nós poderíamos aprender bastante, com certeza, podemos até hoje, mas que não deveríamos nos limitar a isso, de achar que aquilo é o absoluto, né? Embora isso não corresponda ao movimento espírita em si, mas poucas pessoas que às vezes eu tive diálogos, às vezes conversava pela internet, trocava e-mails, fóruns, o que for, às vezes as pessoas tinham um conceito errado de achar que o espiritismo era, tipo, o conhecimento mais evoluído da sociedade a nível espiritual, como se fosse o top de conhecimento espiritual do mundo. Porque na verdade é um engano, não é? E a proposta nunca foi essa. E por isso eu queria explicar o papel de dois seres, né? De dois tipos de mentores. O primeiro tipo de mentor, o trabalho dele na Terra é trazer conceitos novos, trazer coisas inovadoras, trazer pensamentos, informações que as pessoas não estão acostumadas, que talvez elas não conheçam e que algumas até sequer tenham maturidade de lidar. Então essas pessoas, esses tipos de mentores, o trabalho espiritual deles é trazer isso, é trazer o novo, trazer algo que as pessoas não conhecem. Isso com certeza acabará sendo algo pequeno, entre poucas pessoas, com sorte algumas centenas. Talvez hoje em dia, até pela facilidade de comunicação que a gente tem hoje em dia, isso possa ser muito mais abrangente. Mas se você for pensar algumas décadas atrás, eu continuaria a afirmar que seriam coisas pequenas, de poucas pessoas. E o segundo tipo de orientador é aquele que visa trazer algo a nível das massas, trazer um conhecimento que vai ajudar milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro. Trazer um conhecimento que vai poder criar uma base de, digamos que um mínimo necessário de entendimento para a população como um todo, para as grandes massas. Então são duas funções distintas entre dois tipos de orientadores espirituais da humanidade. E isso a gente vai poder observar ao longo de toda a história. Pessoas que se encaixavam em uma dessas opções.
Se você for ver no espiritismo, talvez o Allan Kardec tenha sido a primeira opção, um tipo de mentor. Aquele que trouxe um conceito novo, que as pessoas da época talvez não entendessem completamente. Algumas refutavam absolutamente essas ideias. Mas mesmo assim, com poucas pessoas, aquilo se manteve vivo. E ao decorrer do tempo, passou a fazer sentido para a sociedade. Passaram a novas pessoas conhecer, ter acesso a essa informação, e ver que aquilo realmente fazia sentido. Então esse é o primeiro tipo de orientador. O segundo tipo de orientador, aí já entraria na figura do Chico Xavier. Que é o quê? Alguém que veio para trazer um conceito que já existia na sociedade, que grupos, diversas pessoas já tinham conhecimento décadas atrás, mas que era algo muito fechado, era nicho de pessoas, né, espalhadas por aí, isoladas, né? E que o papel dele, o papel de pessoas desse nível de consciência, é trazer informação a nível global, né, a nível das grandes massas, de uma forma muito simples, muito natural, né, porque todos esses grandes seres, grandes avatares, têm essa característica de simplicidade, né? E o trabalho do Chico foi esse, de trazer algo que já existia, uma informação, mas tornar acessível a qualquer tipo de pessoa. Mostrar, acima de tudo, através dele, através do exemplo dele, como um ser humano, que existia algo além, que existia um conhecimento além que as pessoas por muito tempo estavam ignorando e que elas deveriam começar a observar isso. Elas deveriam começar a investigar, pesquisar, a sentir, colocar tudo isso em prática. Entende? Então, ao longo da história, existem esses tipos de orientadores que eu mencionei. Se vocês procurarem ver, o espiritismo não acaba no nível que ele está. Existe muito mais além que qualquer pessoa pode ir, pode pesquisar. Então, não se feche no movimento em si. Utilize ele para aprender o máximo que você puder. E continue pesquisando e progredindo para que o trabalho não fique estático. Acho que essa é a minha mensagem a respeito disso. Algum tempo depois, eu tive acesso ao Reiki, ou Reiki, como a gente costuma chamar aqui no Ocidente. Para mim, eu posso considerar como se fosse o momento mais importante espiritual que eu já tive, porque foi realmente um divisor de águas da minha vida. A iniciação do Reiki, ela traz uma expansão de consciência fabulosa, realmente, é inegável isso. E, acima de tudo, a capacidade de você de estar envolvido com a espiritualidade de uma forma simples, objetiva, sem muitos dogmas, e, acima de tudo, a nível prático, é realmente algo fantástico. Então o Reiki é algo muito simples, muito bonito, e que por ser ali em algumas horas aprende a se tornar um canal de energia. Seu trabalho depois é ir se aprimorando cada vez mais. Só que ali é um contato puro, íntegro, com a luz, com a fonte cósmica. Eu acho que isso foi assim fantástico na minha vida. E não existe uma sequer pessoa que eu não recomende estudar o Reiki, porque com certeza trará mudanças fantásticas na vida. Então, se você não teve oportunidade de estudar isso, não deixe para depois. Aproveite a primeira oportunidade e estude isso, porque realmente é algo fantástico e que traz mudanças significativas na vida de qualquer pessoa. Através do Reiki eu aprendi muito. E eu acredito que aí foi onde as coisas começaram a entrar num nível muito mais sério do que eu sequer imaginava que poderia acontecer. Com o tempo, através dos meus tratamentos de cura com o Reiki, eu comecei a perceber energias ao meu redor. Eu aplicava o Reiki, via cores, visualizava energias, eu visualizava coisas acontecendo que iam muito além da prática do Reiki em si.
muito além do que eu tinha aprendido nos cursos. Então eu comecei a observar seres. Às vezes eu atendia uma pessoa e aparecia um ser ali que eu descobria que era um mentor deles. Às vezes aparecia um ser que eu descobria que era um mentor meu. Ou pior, às vezes aparecia um ser que estava ali obsediando, escravizando aquele indivíduo. E passei a ter que conversar com esses seres telepaticamente, tentar entender o que estava acontecendo, tentar entender se eu poderia ajudar em algo. E nada disso eu havia aprendido, eu não havia sido treinado, digamos, em nenhum curso a fazer essas coisas. Mas eu fui aprendendo através da prática a lidar com essas situações. Às vezes eu pedia ajuda a uma entidade ou outra que eu me lembrava na hora que poderia me ajudar e fazer um ancoramento ali dos seres. Outras horas apenas surgiam seres ao meu redor e falavam: vou te ajudar com isso, você só precisa fazer isso, isso, isso. E eu aprendi ali na hora como fazer algo. Então foi um aprendizado muito interessante que começou com o tratamento energético do Reiki e acabou se expandindo a um nível espiritual muito importante, muito interessante. E cada pessoa que eu atendi era praticamente um ensinamento novo, né? Era uma nova informação, eram novos aprendizados. Né? E é claro que eu terminava um atendimento e já ficava procurando, né? Pô, qual será a próxima pessoa que eu vou atender? Eu quero aprender mais, eu quero descobrir mais sobre tudo isso. Se vinha qualquer pessoa que comentava: pô, tô com uma dorzinha aqui, eu falava: não, chega aqui, deixa eu te mostrar o que é o Reiki, deixa eu fazer um atendimento com você, tal, você vai gostar. E nisso aí eu fui atendendo inúmeras pessoas e aprendendo ao longo da jornada. Então esse contato com diferentes egrégoras espirituais, mentores, seres de diferentes frequências vibracionais, até mesmo lidar com entidades, lidar com obsessores de diferentes frequências umbralinas, de diferentes hierarquias, envolvidas em processos de magia, processos de obsessão, diferentes coisas. Fui tudo aprendendo na prática, atendendo as pessoas, procurando ajudar. E se eu chegasse em um momento em que eu não sabia como lidar com aquela situação, eu apenas me concentrava, pedia ajuda de quem quer que pudesse me ajudar e sempre aparecia alguém para me ajudar. Nunca me faltou auxílio. Por mais difícil, por mais complexo que fosse uma situação, eu pedia e em algum tempo surgia alguém para me ajudar ali. E é algo que eu sou muito grato por todos os seres que me ajudaram até hoje e continuam me ajudando. Porque foi através da presença de cada um deles que eu fui aprendendo pouco a pouco. E isso fez uma mudança muito notável na minha vida. Me agregou muito valor, me trouxe muita consciência e muita maturidade espiritual. Então eu tenho um profundo amor e gratidão por todas as hierarquias que nos dão ajuda e suporte nas nossas atividades espirituais. Comandante Quanta. Aqui eu posso dizer que todo o meu trabalho chegou e foi por um nível absurdamente elevado. Quando eu tivesse essa energia do Quanta, eu já tinha conhecido alguns mentores espirituais meus, sentia alguns muito próximos, aprendia com eles, conversava telepaticamente. Bastava que eu sentasse para meditar um pouco, já acessava a energia deles e já dialogava telepaticamente, aprendia diversas coisas. E teve uma situação na minha vida que eu perdi um dos meus principais mentores. Algumas coisas aconteceram e fizeram com que ele precisasse ir para uma esfera ainda mais elevada, continuar com seu aprendizado. Ele apareceu para mim um dia, um desses meus mentores, e falou: olha, eu vou precisar partir, tenho que continuar com a minha jornada evolutiva. Eu procurei te ajudar e compartilhar informações com você ao longo de todos esses anos. E agora eu preciso preciso continuar com a minha evolução. E você também precisa continuar com a sua. E é claro que foi um impacto muito grande para mim, porque era um mentor que era tão próximo, que era como se fosse alguém físico ali que vivesse na minha casa, como se fosse um dos meus familiares. E talvez
fosse um dos dias onde eu mais chorei. Porque foi realmente algo assim, extremamente emocionante. Essa mudança em si, né? Claro que a gente tem maturidade de entender que esse é o processo normal, mas quando você está vivenciando aquela experiência ali, é algo realmente muito diferente. E ele me disse que um outro ser chegaria para me ajudar e continuar com o meu processo de evolução também. E que dentro de algum tempo ele se apresentaria para mim. E naquela hora eu até senti a energia dele, era uma energia meio azulada, uma cor assim, uma energia bem forte, intensa. E tudo bem, eu entendi e foi assim que aconteceu. Esse meu mentor partiu. Depois de alguns tempos, eu não se lembro se foram semanas, meses, realmente eu não recordo. E eu tive acesso à energia do Quanta, através de uma projeção de consciência. Eu acessei a energia dele dentro de uma nave estelar. Uma nave energética, vibracional, que fica numa outra dimensão. Eu senti a energia dele muito forte, ele falou que a partir daquele momento eu estaria sendo reconectado ao comando estelar. Eu já tinha trabalhado com o comando estelar em diferentes existências, em diferentes vidas, digamos assim, encarnações, se você preferir chamar dessa forma. E que eu estaria novamente sendo reativado para trabalhar no comando estelar. E que a partir dali começaria um novo momento na minha jornada. E, claro que eu fiquei feliz, eu sempre tive afinidade com hierarquias estelares. E foi um momento ali de grande, digamos, uma nova iniciação, né? E foi uma grande expansão de consciência. Então, ao longo do tempo, o Quanta começou a aparecer para mim intensamente. Eu fazia as meditações, acessava a energia dele, nós fazíamos trabalhos energéticos fortíssimos, limpeza, emanações de energia para outros seres, outros lugares, acessava diferentes realidades multidimensionais. E o trabalho foi progredindo, até que chegou no momento ele pediu para eu fazer uma jornada espiritual, uma viagem a um local sagrado. E nesse local eu acessei a energia dele num nível muito forte, num nível muito intenso. Foi aí que eu acessei de forma mais consciente possível uma das naves estelares que deu suporte para a gente durante muito tempo. Foi a nave Diamante de Luz, uma nave etérica, que era a partir de onde o Quanta se comunicava comigo. E foi realmente uma experiência incrível. Passado esse acesso, essa ativação que eu recebi nesse momento, um tempo depois ele começou a me passar alguns códigos estelares, que cada um tinha uma capacidade de ativar uma frequência vibratória específica. Na verdade, esses códigos funcionavam como atalhos energéticos para comandos que poderiam ser feitos a partir dessa nave estelar. E a partir daí nós conseguimos fazer inúmeras coisas, inúmeras manipulações de energia, trabalhar com frequências vibracionais de uma forma simples e fácil, bastando apenas acessar e ativar o código específico para isso. Muito simples, muito fácil para qualquer pessoa. E esse trabalho daí surgiu o projeto Conexão Estelar e um dos workshops que eu costumo dar, que é o workshop Conexão Estelar. Hoje tem níveis 1 e 2 e futuramente o nível 3 também. E algumas pessoas estudaram esse sistema, tem muitos comentários positivos sobre esse sistema, sobre o trabalho, sobre o que as pessoas aprenderam, elas usam isso continuamente e eu também utilizo diariamente na minha vida. Esse trabalho que o Quanta me passou. Talvez eu tenha que levar uma palestra inteira apenas para falar sobre o trabalho do Quanta, né? E eu pretendo falar isso posteriormente, com certeza. Mas apenas para atualizar, em 2011, em 11 de 11 de 2011, que seria um dos dias onde haveria uma ativação do portão 1111, e que não aconteceu a ativação do portão 1111, foi adiada,
acabou, de certa forma, foi um dia onde teve uma ativação planetária, embora não relacionada com uma ativação do portal do 1111. Mas teve uma ativação planetária nessa data. E durante essa ativação, houve uma abertura de um portal que ficou inacessível durante inúmeros anos. E através desse portal, Quantary e o Camerion, que também me dava muitas orientações, eles partiram do seu ancoramento aqui no órbita do planeta Terra para um nível de consciência ainda superior. Então eles partiram nessa data, e hoje a energia do Quanta está numa escala espiritual no qual eu não tenho acesso. Nem eu, nem ninguém da Via Láctea. Então ele está numa outra espiral evolutiva. Seguiu um caminho que ele precisava seguir. E ele também teve que me deixar. Passou de inúmeros anos me orientando, me passando informações, e seguiu sua jornada espiritual também, assim como acontece com todas as pessoas. Então, além do Quantaro, o Camerion, que também me dava muitas informações, partiram para experienciar a vida em si de uma outra forma, numa outra espiral evolutiva. E a partir daí também foi um outro momento onde, é claro, houve mudanças na minha vida, porque acabei não tendo mais um dos meus principais orientadores estelares, né? A energia também do Quantaro era uma energia muito próxima, muito, muito próxima, né? Como se eu estivesse conversando com alguém que estivesse do meu lado o tempo inteiro, né? O tempo a ponto de, se eu estivesse precisando estacionar meu carro, eu falava: ei, Quantaro, onde é que eu vou parar o carro? Ele falava: vira direita e esquerda. E eu fazia isso e tinha uma vaga ali esperando para mim num lugar onde estava extremamente cheio e movimentado. Então era uma energia tão próxima que, como se eu tivesse mais uma vez perdido alguém da minha própria família, alguém que estava muito próximo a mim. Mas é claro que o trabalho continuou, tudo que o Quantaro me trouxe de informação continua acessível até hoje, o trabalho continua ativo, as hierarquias continuam dando sustentação. Às vezes muda o ser que está me dando a orientação naquele momento, mas o trabalho em si continua, a matriz de energia que ele criou continua acessível, as naves continuam dando suporte, e o trabalho continua ocorrendo como deve ser. Então acho que é mais ou menos assim que foi meu trabalho até chegar ao nível do comando estelar. Tenho muita gratidão ao Quantaro, porque foi realmente uma presença indispensável na minha vida. E o Camerion também, e inúmeros outros seres dessa hierarquia que me trouxe uma expansão de consciência nova. E hoje em dia, como é que estão as coisas? Hoje em dia o projeto Conexão Estelar permanece ativo. A energia continua acessível para todas as pessoas que estudaram o sistema, que praticam ele diariamente. Eu pratico diariamente, não tenho sequer um dia que eu não ative algum tipo de código, nem que seja para fazer proteção do local onde eu estou, da minha casa, ou o que for. Trazer um ancoramento de energia, então continuo ativando isso diariamente. E é claro, através do meu site, luznocaminho.net, a ideia é trazer os cursos novamente. Durante algum tempo, eu fiquei algum tempo sem dar esses cursos, eles vão voltar esse ano. Assim como essa nova proposta de trazer palestras e informações que serão úteis às pessoas, né? De uma forma bem simples e acessível a qualquer um. Então isso é o que eu pretendo para esse ano, continuar com palestras, cursos, seja online ou presencial, ou o que for. Em breve meu livro Espiritualidade Cósmica vai estar sendo lançado pela editora Madras, aqui no Brasil. E eu espero que vocês gostem, porque terão muitas coisas interessantes. Antes de terminar, eu queria trazer esse pensamento aí para vocês, para reflexão. Tudo que o homem não conhece não existe para ele. Por isso o mundo tem para cada um o tamanho que abrange o seu conhecimento.
E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo, que vão continuar assistindo as palestras aqui. Então, sinta-se à vontade de compartilhar o livro, compartilhar o vídeo, de recomendar a outras pessoas. Assina o canal do YouTube, dá joinha aí. Podem postar em outros lugares o link para esse vídeo. E eu espero que tenha sido útil, o primeiro das muitas palestras que eu pretendo colocar online. E agradeço a vocês por assistirem e desejo o melhor na vida de vocês. Muita luz, muito amor, consciência. E a gente se esbarra aí no cosmos. Gratidão infinita. Eu sou Arion. Namastê, Espaço.